Olá pessoal, eu vou ler um trecho desse livro do Peggy, Os Portais do Mistério da Segunda Virtude, que é a Esperança. Esse texto ele fala das três parábolas da esperança. Começa assim, dizendo: Então houve uma grande procissão, à cabeça avançavam as três similitudes, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. E assim como um filho é mais amado que uma ovelha, infinitamente mais amado que uma dracma, assim como um filho é mais amado pelo coração de um pai que é, ao mesmo tempo, e primeiro que tudo, seu pastor, que essa mesma ovelha é amada pelo coração do bom pastor. Também a terceira similitude, também a parábola do filho perdido, é ainda mais bela, se possível, e mais amada. É ainda maior que as duas similitudes antecedentes, que é a parábola da ovelha perdida e que é a parábola da dracma perdida. Todas as parábolas são belas, meu filho, todas as parábolas são grandes, todas as parábolas são amadas, todas as parábolas são a palavra e o verbo, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Elas são todas por igual, elas são todas em conjunto a palavra de Deus, a palavra de Jesus, ao mesmo nível. Deus colocou-se em situação, meu filho, em má situação de ter necessidade de nós. Todas as parábolas vêm do coração igualmente e dirigem-se ao coração, falam ao coração. Mas entre todas as três parábolas da esperança se distinguem, e entre todas elas são grandes e fiéis, entre todas são piedosas e afetuosas, entre todas elas são belas, entre todas elas são queridas ao coração. Entre todas elas estão perto do coração do homem, entre todas elas são caras ao coração do homem. Elas têm um certo lugar à parte que desconhecemos. Elas têm talvez um não sei que não há, que não existirá nas outras. Talvez porque tem algo de juventude, de uma infância ignorada, insuspeita. Elas são jovens entre todas são frescas, entre todas elas são crianças, entre todas elas não envelhecem, nem se tornam gastas, nem envelhecidas. Há mais de 13 ou 14 séculos, há mais de 2000 anos, e pelos séculos dos séculos, são jovens como no primeiro dia, frescas, inocentes, ignorantes. Crianças como no primeiro dia. E há mais de 1300 anos que existem cristãos, e 1400 anos. Estas três parábolas, que Deus nos perdoe, têm um lugar secreto no nosso coração. E que Deus nos perdoe, enquanto houver cristãos, e tão longo tempo, quer dizer eternamente, pelos séculos dos séculos, haverá para estas três parábolas um lugar secreto no nosso coração. E todas elas três são as parábolas da esperança juntas, igualmente jovens, igualmente amadas entre si, irmãs entre si como três crianças jovens, igualmente amadas, igualmente secretas, secretamente amadas, igualmente amadas, e muito mais íntimas que todas as outras, respondendo a uma voz interior mais profunda. Mas entre todas, as três, vede como avança a terceira parábola. E essa, meu filho, essa terceira parábola da esperança, não é apenas nova como no primeiro dia, como as duas outras, suas irmãs, e através dos séculos será sempre nova, tão nova como no último dia. Há mais de 1400 anos, há mais de 2000 anos, que a ela se recorre e que é transmitida aos inumeráveis homens, desde a primeira vez que foi dita aos inumeráveis cristãos, a menos que tenham um coração de pedra, meu filho, e a escutemos sem chorar. Porque há mais de 1400 anos, há mais de 2000 anos, que ela faz chorar inumeráveis homens, pelos séculos dos séculos, inumeráveis cristãos,
Ela tocou no coração do homem num ponto singular, num ponto secreto, num ponto misterioso. Tocou no coração, num ponto inacessível às outras, um ponto interior, o mais profundo, não se sabe. Inumeráveis homens, desde que foi transmitida, inumeráveis cristãos choraram por causa dela, a não ser que tivessem um coração de pedra. Choraram por causa dela, e pelos séculos dos séculos os homens chorarão. E nem há que pensar, nada iria reter as suas lágrimas. Durante os séculos, na eternidade, os homens chorarão com ela e por ela, fiéis e infiéis, na eternidade, até o julgamento final, no próprio julgamento final. E foi a palavra de Jesus que a levou tão longe, meu filho. Foi ela que foi a mais afortunada, temporal, eterna. Ela despertou nos corações uma tal correspondência única, daí sua grande fortuna. Ela ficou célebre até no meio dos ímpios e conseguiu abrir neles uma porta de entrada. Por isso ela terá criado raízes no coração dos ímpios, como um sinal fixo de ternura. E assim ele disse: um homem tinha 2 filhos. E aquele que ouve pela 100ª vez é como se ouvisse pela primeira vez. Um homem tinha 2 filhos. É belo o que diz Lucas, é belo em toda parte. Não está apenas em Lucas, está em toda parte. É belo na terra e no céu, é belo em toda parte. Nem dá para pensar. Um soluço acode-nos à garganta. É a palavra de Jesus que mais eco teve em todo o mundo, que alcançou maior ressonância no mundo e também no homem, no coração do homem, no coração fiel, no coração infiel. Que lugar sensível foi por ela atingido, que nada o alcançara antes dela nem depois. Que lugar único, até então insuspeito, e nem depois alcançado, lugar de dor, lugar de angústia, lugar de esperança, lugar doloroso, lugar de inquietação, lugar de mágoa no coração do homem, lugar onde não existe apoio, lugar de cicatriz, lugar de corte e cicatrização, e onde não existe apoio. Lugar único, única fortuna, força única de ligação, ligação única, elo de coração fiel e de coração infiel. Todas as parábolas são belas, meu filho. Todas as parábolas são grandes. Sobretudo as 3 parábolas da esperança. Todas as 3 parábolas da esperança são também jovens, meu filho. Mas com esta, centenas e milhares de homens choraram. Centenas de milhares de homens por esta apenas, tomados pelo mesmo soluço, chorando com as mesmas lágrimas, fiéis e infiéis. E sempre uns como as outras, os mesmos soluços e lágrimas, na mesma comunhão, sacudidos, dobrados pelos mesmos soluços, chorando as mesmas lágrimas, fiéis, infiéis, sacudidos pelos mesmos soluços, chorando como crianças. Um homem tinha 2 filhos. De todas as palavras de Deus, é esta que desperta o eco mais profundo, o mais antigo, o mais velho, o mais novo, o mais recente, fiel e infiel, conhecido, desconhecido, um lugar único do eco, o único que o pecador jamais conseguiu calar no seu coração. Quando esta palavra morde o coração, fiel ou infiel, não existe volúpia que possa apagar a sua dentada, tão forte é essa palavra. Ela acompanha-nos, segue-nos como um cão. Pode ser batida, mas ela não desiste. Como um cão maltratado que regressa sempre, permanece fiel e volta sempre como um cão fiel. Podemos pontapeá-la, dar-lhe com um pau, ela será fiel, uma fidelidade única, e acompanhará o homem nos seus maiores excessos. Ela que ensina que nem tudo está perdido. Não entra na vontade de Deus que se perca um único dos seus filhos. É um cão fiel, que morde e que lambe,
e assim dá a demonstrar o coração inconstante. Quando o pecador se afasta de Deus, meu filho, à medida que se afasta, à medida que se embrenha nos países perdidos, à medida que se perde, atira para as margens do caminho, para as silvas e pedras, como inúteis e embaraçantes, os bens mais preciosos, os mais sagrados bens. A palavra de Deus, os mais puros tesouros. Mas há uma palavra de Deus que ele nunca deita fora, sobre a qual não há homem que não tenha chorado tantas vezes, sobre a qual, em virtude da qual, pela qual, ele é igual aos outros e por isso chora. É um tesouro de Deus quando o pecador se afasta entre as trevas cada vez maiores. Quando as trevas aumentam, ele velam os olhos, existe um tesouro de Deus que ele nunca lançará às silvas do caminho. Porque é um mistério que o segue, uma palavra que o segue no maior afastamento, que não tem necessidade que ele se ocupe dela, que ele a leve consigo. É ela quem se ocupa de nós e faz com que a levemos. É ela que caminha, é ela a palavra que seguimos, é ela o tesouro que nos acompanha. As outras palavras de Deus não ousam acompanhar o homem nos seus maiores excessos, mas esta não tem vergonha. Agarra no homem pelo coração com força que ela quer e não larga. Ela não tem medo, ela não tem vergonha. E para mais longe que vai esse homem que se perde, em qualquer país, em qualquer lugar obscuro, distante do lar, distante do coração. Sejam quais forem as trevas em que mergulhou, as trevas que lhe velam o olhar, há sempre uma luz que zela, uma chama que brilha, um ponto de luz. Há sempre uma luz alerta que não se ocultará. Há sempre uma lâmpada. Há sempre um ponto doloroso que não cala. Um homem tinha 2 filhos. Um ponto que ele conhece bem. Numa falsa quietude, um ponto de inquietação. Um ponto de esperança. Todas as outras palavras de Deus são pudicas. Não ousam acompanhar o homem nas infâmias do pecado. Não entram sem mais nem menos no coração, nas infâmias do coração. Mas esta não se envergonha, é destemida. Uma irmãzinha dos pobres que não teme abeirar-se de um doente ou de um pobre. E chega mesmo ao ponto de enfrentar o pecador, dizendo-lhe: onde tu fores, eu irei contigo, e tu vais ver. Comigo não vais ter paz, não te deixarei em paz. É verdade, ele sábio. No fundo, ele gosta daquela que o persegue, e tudo se desenrola de uma maneira discreta, porque no fundo da sua infâmia e do seu pecado, ele prefere mais não ter paz. Isso sossega-o. Um lugar doloroso permanece, um lugar no pensamento, um lugar de inquietação, um despontar para a esperança. Uma pequena luz que não se extingue, e é a terceira parábola. A terceira parábola da esperança. Um homem tinha 2 filhos.